Bom, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. Boa justamente noite. para mais uma Sejam muito Missão Caleb, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Mas bairro graças a Deus que você está aqui hoje novamente. Vamos ouvir Parabéns pela sua decisão, pela sua escolha e pelo seu interesse de estudar a palavra de Deus, porque nem todos têm esse interesse de estudar uma palavra que é tão rica, né? Uma palavra tão cheia de conhecimento, de verdades, né? E de orientações para a nossa vida, né? E mais uma vez hoje nós iremos estudar mais um tema muito importante, né, sobre o estilo de vida daquele que crê em Deus. Como deve ser o estilo de vida daquela pessoa que se diz cristã, que acredita em Deus, que tem fé no Senhor. Nós iremos analisar alguns aspectos, alguns pontos e iremos analisar. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite. O que eu te peço agora é o derramamento do Teu Santo Espírito, porque nós iremos estudar mais um tema da Tua Palavra. Nos abençoa, que o Senhor possa nos ajudar a entender e iluminar nossa mente. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema de hoje é muito importante, é um tema bem interessante. Ele se chama estilo de vida cristã. Como é que deve ser? Olha só. Estilo de vida cristã. Pode passar, esse é o nosso tema, certo? Olha só. O que é que acontece quando alguém tem um encontro, ou seja, uma pessoa que anda, que tem um encontro com Cristo? Como é que essa pessoa ela vive? Né? Porque uma coisa nós temos que ter em mente. Quando nós cremos em Deus, nós falamos que somos pessoas que seguem a Cristo, que acreditam no Deus Todo-Poderoso, a nossa vida ela também tem que mudar em alguns aspectos. Não é verdade? Nós temos que mudar muitas coisas na nossa vida. E uma dessas coisas nós iremos aprender agora, querido, lendo lá em João capítulo 3, certo? João capítulo 3, abra aí sua Bíblia em João capítulo 3. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Pessoal, Adventista o pessoal que quiser a do Bíblia, bairro levante de a mão que a Alvorada. Noemi vai estar entregando, tá? E o pessoal puder ajudar os nossos estudantes a encontrarem o versículo, tá? Por favor. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvorada, nesta noite do dia 23 de janeiro de 2025. João é o quarto livro do Novo Testamento. Começa com Mateus, Marcos, Lucas e depois vem João. Né? João, capítulo 3, logo no começo. Caleb, né? Eles que estão como aqui você há já vários aprendeu, dias mas eu vou repetir. realizando O capítulo é o número maior e o versículo é o número menor. Caleb, que é uma iniciativa João, e realização 3, da Igreja 3. Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, que está localizado exatamente aqui em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E vamos ouvir agora a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, proferida pelo professor William Ferreira. 3:3. João capítulo 3, versículo 3. Boa noite, tudo bem? Missão assim, Caleb, uma iniciativa de Jesus realização da Igreja em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o primeiro hábito de todo cristão, ele deve nascer de novo. E o nascimento do cristão, ele deve ser não só uma vez na vida, mas todos os dias. Né? Todos os dias nós devemos buscar sermos uma pessoa melhor do que nós somos ontem e anteontem. Né? Porque não adianta eu querer uma mudança de vida se eu continuo com os mesmos hábitos. Então, existem hábitos na nossa vida que nós temos que quebrar, nós temos que romper, porque senão nós não seremos umas pessoas transformadas. Né? Uma pessoa que ela se diz seguir a Cristo, que crê em Deus, ela vai tentar ser o mais parecida de Deus. Não significa que não vai errar. Nós, seres humanos, estamos fadados a errar e acontece a vida. Mas nós devemos buscar todos os dias um novo nascimento, nos transformar em novas pessoas. Né? Se eu sou uma pessoa mais bruta, eu tenho que procurar ser uma pessoa mais mansa. Se eu sou uma pessoa, né, muito apressada, eu tenho que ser uma pessoa mais calma, eu tenho que procurar isso. Né? Existem momentos para tudo. Né? Tem pessoas que são aperreadas a todo momento. Tem gente que reclama que só.
Irmão, tem uma coisa que eu não gosto, é de gente que reclama muito. Tudo reclama. Se o copo tá de cabeça para baixo, reclama. Se tá de cabeça para cima, reclama. Se tá deitado, reclama. Se tá... Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não gosto. Eu fico meio assim quando eu vejo uma pessoa que reclama muito, né? Não é do meu feitio relacionar-se com pessoas assim, né? E então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar, né? A pessoa tem que mudar a reclamação e eu também tenho que aprender a amar, não é verdade? Independente disso, eu tenho que aprender a amar aquela pessoa do jeito que ela é. Mas falando de mim, eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas que reclamam muito, né? Outro texto que nós vamos ler, querido, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? Não? Quem está precisando ressuscitar, nascer de novo aí é o projetor, né? O projetor morreu, mas nós vamos aqui continuar o estudo, tá? Esse é o professor William Ferreira, 2 Coríntios, capítulo integrante 5, do grupo verso Caleb, 17. pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Estamos exatamente aqui, a rua Luiz Maranhães, bairro Alvaroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, mostrando para vocês aqui mais uma noite e mais uma missão Caleb, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Vejam só como é linda a rua e como está preenchida pela galera da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene, mais precisamente os amigos aí pertencentes ao grupo Caleb. Vamos com calma. Nesta noite do dia 23 de janeiro de 2025. Muito bem. A palavra de Deus, ela diz assim, ó. Olha só. E assim, se alguém está com Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, querido, se eu quero estar em Cristo, independente como seja, se eu quero estar mais perto de Deus, eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que buscar ser essa nova criatura. Aquelas coisas que nos impedem, que nos atrapalham, sejam pessoas, seja eu mesmo, me atrapalha a desenvolver um relacionamento com Deus, eu tenho que deixar para trás. Eu tenho que tirar da minha vida, porque senão a gente pode acabar se perdendo, não é verdade? Então a gente tem que cuidar do nosso relacionamento com Deus, que ele é mais importante de tudo, né? O apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas antes dele ser crucificado, ele fala uma frase muito interessante, foi assim, ó: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Os homens estavam querendo que ele fizesse uma coisa que era contra a vontade de Deus. Ele falou, olha, eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aí, pois você vai morrer. Pois tá certo, eu morro. Aí ele foi lá e foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Olá, boa noite, tudo bem? Então, queridos, se eu quero estar perto de Deus, eu tenho que ser uma nova criatura. E não por falsidade, mas sim por amor e porque eu quero ser essa nova pessoa. Existem momentos, querido, na nossa vida que nós devemos deixar alguns costumes. Sejam costume de falar palavrão, né, de assistir determinadas coisas, enfim, independente, existem momentos na nossa vida que a gente tem que deixar, nós temos que evoluir, né? Nós como seres humanos, nós temos que estar evoluindo, mas o que é que tem acontecido bastante no meio humano? As pessoas, elas têm regredido o cérebro, o físico, né, o mental, a parte espiritual. Então o ser humano é para estar em constante evolução, né? E perto de Deus isso é sim possível, mas eu também tenho que querer, certo? Então, querido, ó, hábitos saudáveis, eles vão fortalecer a nossa fé. E quais são esses hábitos saudáveis? Certo? Eu vou ler aqui com vocês, ó, 1 Tessalonicenses 5,17, para a gente mostrar na Bíblia. Pode abrir aí se você quiser, tá? 1 Tessalonicenses 5,17. É um verso bem curtinho. Ele só tem 3 palavras, esse versículo. Literalmente, 3 palavras. É o último capítulo da carta, na verdade, de 1 Tessalonicenses. E é uma série de conselhos. O apóstolo Paulo, ele deu uma sequência de conselhos, né, para o pessoal de Tessalônia, certo? E um deles foi um conselho muito interessante que nós também devemos adotar na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer esse conselho. Isso aqui que eu vou dizer para vocês agora são hábitos que todos nós, né, que queremos estar perto de Deus, temos que adotar, certo? Temos que estar adotando todos os dias da nossa vida.
Olha só. 1 Tessalonicenses 5,17. Encontrou aí? Deu certo. Pronto. Diz assim, ó. É bem curtinho o versículo. Diz assim, ó. Orem sem cessar. Ou seja, orem sem cessar significa o quê? Não devemos parar de orar. Querida, deixa eu lhe fazer uma analogia para você entender. O ser humano sem oxigênio, ele pode viver? Não pode viver. Se nós cortarmos o oxigênio, se todos nós vivermos em um ambiente que é vácuo, ou seja, que não tem oxigênio e presente nenhum tipo de gás, nós morremos, porque o ser humano ele precisa do oxigênio para respirar, querendo ou não, certo? E a oração, ela é a mesma coisa que o oxigênio, só que ela é a respiração da alma. Quando a gente fala de oração, a gente faz essa analogia. A oração, ela é a respiração da alma. E querido, nós devemos estar orando constantemente a Deus, né? Não só no nosso quarto, né, quando vamos ler a palavra de Deus, mas também, por exemplo, dentro de um ônibus, se eu estou na fila de um banco, se eu estou esperando alguma coisa, enfim, nas nossas atividades do dia a dia, do nosso cotidiano, nós devemos sim, todos os dias, em todo momento, estar orando, falando com Deus, pedindo a presença dEle, pedindo proteção, porque muitas vezes nós temos o costume de acordar pela manhã, ou a gente faz uma oração, nem falamos direito com Deus, porque orar, uma oração significa isso, é falar com algo, falar com alguém, na verdade, né? Você falar com alguém, isso é uma oração. E nós devemos falar com Deus como se fosse um amigo. Não é eu acordar, Senhor, abençoe o dia, amém. Muitas vezes a gente não abre o nosso coração para Deus, a gente não fala das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas ansiedades, dos nossos medos. Então a oração, além de ser um hábito, ela é uma conversa com Deus. É abrir o meu coração a Deus como eu abro para um amigo. Muitas vezes a gente não tem melhores amigos, a gente desabafa, a gente fala dos nossos problemas. Deus é a mesma coisa. Deus, ele é o nosso melhor amigo. E eu não preciso falar formalmente com Deus. Eu posso falar da minha maneira. Eu não preciso falar, ó Senhor Altíssimo, Deus, Eterno Pai, de uma forma muito formal, não. Deus, ele quer que a gente seja sincero na nossa oração. A gente pode falar, Deus, ó, a vida tá complicada, tá desse jeito, eu tô em tempo de ficar louco. A gente tem que ser sincero com Deus. Porque senão a gente vai parecer robô orando. E muitas vezes é o que acontece com a gente. Senhor, obrigado pelo dia, abençoe, amém. Senhor, obrigado pela comida, abençoe, amém. Senhor, obrigado por mais um dia, me dê uma ótima noite de sono, em nome de Jesus, amém. Fica algo mecanizado, a gente não constrói um relacionamento com Deus. E um relacionamento com alguém tem que ser mantido através da conversa. Seja de amigos, namorado, noivo, casados, tem que ter uma conversa. Porque muitas vezes o que é que acontece? Tem pessoas que são casadas, mas que não se falam. Não é verdade? Existem pessoas que são casadas, vivem no mesmo ambiente, mas não se falam. E muitas vezes a gente faz isso com Deus, nós não falamos com Ele. E o que Ele quer é que a gente converse todos os dias, ao levantar, ao comer, ao deitar. Independente do que eu estiver fazendo no meu dia, eu posso falar com Deus. Eu posso pedir a presença e a proteção dEle. Amém? Outra coisa que nós vamos ler, querido, ó, é voltando lá para o livro de João, o Evangelho de João. João capítulo 5, verso 39. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreine. E estamos exatamente aqui na Rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreine, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. É exatamente nesta noite do dia 23 de janeiro de 2025. E quem está na retórica que é alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o professor William Ferreira, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 39. Opa! Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreine. Este é o professor William Ferreira nesta noite de 23 de janeiro de 2025. Estamos na Rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreine, Fortaleza, Ceará, João, Nordeste, 5, verso Brasil. 39. Diz assim, ó. Todos encontraram? Sim, vamos ler. Olha só.
Vocês examinem as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ora, se a oração ela é a respiração do cristão, é a respiração do crente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o quê? A comida, é a alimentação diária do cristão, né? Nós podemos fazer uma analogia também com Cristo, isso, tá? Mas a palavra de Deus, ela é como um pão da vida, né? A palavra de Deus diz que ela julga ter nelas a vida eterna e elas testificam de Jesus. Então, a oração ela é a respiração da alma e a palavra de Deus ela é o nosso alimento diário. Nós devemos estar todos os dias em contato com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente diz assim, olha, eu já orei a Deus por uma tal situação da minha vida, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, Ele ainda não me deu uma resposta. Mas muitas vezes a resposta dessa nossa oração está aqui na palavra de Deus. Muitas coisas já foram reveladas na própria palavra de Deus. Achei que o negócio estava caindo. Estão reveladas na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não buscamos essa palavra de Deus. Como eu disse para vocês, a Bíblia ela é como um mapa. Ela é o manual da nossa vida. Quando nós compramos algum eletrodoméstico, algum produto eletrônico, geralmente vem com um manual. Muitas vezes a gente ignora o manual, não lê, vai futricar no negócio. A gente falou sobre isso logo no começo. Vai querer mexer, ou quebra ou aprende, não é verdade? Então, na nossa vida é do mesmo jeito, né? Ou a gente quebra a cara, ou a gente segue esse livro aqui, abençoado por Deus, que é o manual de vida. Eu já disse para vocês, a Bíblia tem conselhos sobre relacionamento conjugal, inclusive, sobre amizade, sobre irmandade, sobre dinheiro. A Bíblia ela dá conselho em tudo, em todas as áreas da nossa vida, até mesmo de saúde, certo? Então, a palavra de Deus, ela é o nosso mapa, ela é o manual de vida. Mas aí o que é que a gente vai fazer? Vai futricar na nossa vida até desmanchar ela, até quebrar, ou vai aprender a viver usando o manual de Deus? Não é verdade? Então a gente tem que começar a analisar essas coisas, essas pequenas coisas, pequenos detalhes, que nós devemos adotar para a nossa vida. Uma vida de oração, uma vida com leitura e estudo da palavra de Deus. Todos os dias nós devemos estar buscando esse Deus, para estar cada vez mais perto dele. Outra coisa que eu quero ler com vocês, está lá em Mateus capítulo 5, verso 18 a 20. Mateus vai voltando um pouquinho, tá? A gente está em João. Antes de João está Lucas, antes de Lucas está Marcos e antes de Marcos está Mateus. Mateus capítulo 5, verso 18. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente na Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Exatamente na noite do dia 23 de janeiro de 2025, ouvindo, observando a palavra de Cristo que está sendo muito bem proferida pelo nosso amigo, professor William, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diz assim, ó. Todos encontraram? Não, falta uma pessoa ali encontrar. Quando encontrar, nós vamos ler. Mateus capítulo 5, verso 18, 19 e 20. Olha só. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha só, o foco principal desse versículo, de acordo com o tema que estamos estudando, é essa parte final. Ó. Aquele, porém, que os observar, ou seja, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha só, além de nós fazer um exercício de respiração na nossa alma, alimentar a nossa alma, nós devemos exercitar a nossa fé. Porque muitas vezes a gente guarda as boas notícias só pra gente, mas não, nós também devemos compartilhar para outras pessoas notícias boas, o que Deus fez na minha vida, o que Ele continua fazendo. Então nós devemos testemunhar do amor desse Deus.
né? O amor que ele tem para com a gente, né? Nós estamos estudando e aprendendo e nós vemos que Deus ele faz grandes milagres na nossa vida, mas muitas vezes a gente não conta esses milagres para outras pessoas, para a comunidade, para os meus familiares, para os meus amigos. E falar de Deus, querido, é exercitar a sua fé e alimentar a fé do outro. Então nós devemos, além de exercitar, de nos alimentar através da palavra de Deus, devemos compartilhar desse amor de Deus, falar de Deus, porque o mundo é cheio de notícias ruins. Muitas vezes as pessoas mantêm amizade, sabe como? Através de fofoca. Isso infelizmente acontece. Pessoas que são amigas, são amigas, né? Se falam, mas quando você vai ver a conversa é só falando mal da vida alheia. Não fala de uma coisa boa, não tem um assunto papo cabeça para conversar, não tem. Então, nós devemos alimentar nossas conversas com as pessoas falando também de Deus, das boas notícias de Deus, o que Deus fez na minha vida, o que pode fazer na vida do outro. Então, compartilhar, testemunhar é uma coisa que nós também devemos fazer. Nós também devemos exercitar, compartilhar o nosso conhecimento, certo? Olha só, outro texto que eu quero ler com vocês fica em Atos capítulo 2. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente aqui nesta noite do dia 23 de janeiro de 2025, a Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, ouvindo a belíssima retórica alusiva à palavra de Cristo, proferida pelo professor William Ferreira, ele que é integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso, amigos, continuamos aqui a Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, observando aqui a Missão Caleb, né? Muito bem dirigida pelo professor William nesta noite e muito bem executada pelos amigos integrantes do grupo Caleb, pertencentes à Igreja Adventista dos Apóstolos do bairro de Alvorene. No partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam proferida pelo professor William tudo em comum. Ferreira. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo. Olha só, querido, uma coisa muito interessante que os discípulos praticavam. Eles eram pessoas que cuidavam da comunidade, né? Além deles orarem, alimentar-se da palavra de Deus, né? Além de falarem da sua fé, de testemunhar, eles cuidavam dos seus vizinhos, da sua comunidade. Muitas vezes o que passa, querido, é que nós somos muito brigados com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade, somos muito revoltados. Tem pessoas que até detestam a presença de pessoas. Tem gente que gosta de ficar sozinho. Eu já conheci gente assim, que não gosta de estar em local público porque detesta a gente. Aí o rapaz, pois tá ruim, tu devia virar bicho, né? Ir pra uma selva, né? Viver sozinho, isolada, porque tu não gosta de gente, tu não gosta de nada, tu tem que dar um jeito nessa tua vida, né? E infelizmente acontece isso. Tem pessoas que são muito isoladas, que detestam a gente. Eu já vi esse tipo de gente. E aí, querido, nós devemos exercitar a nossa fé cuidando também da nossa comunidade, né? Porque era isso que Cristo fazia. Ele cuidava do diferente, das pessoas que, mesmo que não acreditassem nele, ele cuidava. Ele curava essas pessoas. Jesus, ele esteve sempre cuidando. Ele morreu por todos também. E nós devemos fazer o mesmo, né? Nós devemos cuidar dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Se está precisando de uma colher de sal, dá uma colher de sal, né? Se está precisando de um copo d'água, dá um copo d'água. Enfim, nós devemos cuidar sem, claro, querer receber algo em troca. Porque o cristianismo é isso, é fazer por amor, porque eu amo. Entende? Então nós devemos cuidar e mostrar um Deus que também fez algo de graça para mim, né? Ele não cobrou pela morte dele e não cobra até hoje, na verdade, né? Também nós devemos fazer o mesmo, né? Cuidar das pessoas, né? Sem ver a quem e sempre fazendo o bem. Vamos ler outro texto, querido, que diz assim, ó.
Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus é mais na frente. Hebreus Missão capítulo 12, Caleb, verso uma 1. iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do O bairro pessoal de dos Calebs aí vai Alburuene. ajudar vocês a encontrarem. Não é verdade? Esse é o professor verdade, sim. William Olha aí, Ferreira. coisa boa. Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós iremos ver, querido, que coisas podem nos impedir de sermos pessoas próximas de Deus, cristãos, né? As pessoas crentes que creem em Deus. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alburuene. Estamos exatamente aqui, a Rua Luiz Guimarães, bairro Alburuene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite do dia 23 de janeiro de 2025, ouvindo a belíssima retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem proferida pelo professor William Ferreira, ele que é integrante a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Do sétimo dia. Quando a Bíblia ela fala pecado, fala tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O pecado ele é a transgressão da lei de Deus. Então existem muitas coisas, querido, que nos impedem de ter um relacionamento com Deus. Sejam elas a diversão mundana, imoralidade, bebedeira, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, excesso de vaidade, enfim, muitas coisas, né, nos afastam de Deus. E para eu estar próximo dele, eu tenho que deixar, eu tenho que largar. Como eu disse, sejam pessoas, sejam costumes. Se aquela pessoa, aquela coisa me faz estar longe de Deus, me impede, né, de ter um relacionamento concreto, firme com o Senhor, eu tenho que largar. Porque é uma salvação, é a vida eterna que está em jogo. Então eu tenho que reconhecer coisas que eu preciso jogar, tirar da minha vida, porque tem coisa que é igual âncora, né? A âncora, beleza, ela serve para firmar o barco, mas se não for retirado, o barco também não anda. Eu nunca vi um barco andar com a âncora presa lá no fundo do mar, não tem como fazer isso. Então existem momentos que nós temos que largar, temos que deixar partir para nós vivermos verdadeiramente um relacionamento com Deus. Principalmente coisas mundanas também, né? Que são outras coisas também que nos impedem de estar perto do Senhor. E olha só, querido, nós devemos entender agora uma coisa, que todo cristão ele cultiva bons relacionamentos, sejam com pais, filhos, marido, com a mulher, com desconhecidos, irmãos da fé, autoridades seculares, enfim. Quando eu digo autoridades seculares, eu digo assim, pessoas, por exemplo, de segurança pública, né? O cristão ele deve estar sempre respeitando. Se não fizer, né, se não aquela autoridade estiver acima da vontade de Deus, quiser estar acima da vontade de Deus, na verdade, como eu dei o exemplo para vocês de Pedro, né, nós devemos respeitar as autoridades do nosso país no momento em que elas não estão querendo ser maiores do que Deus na minha vida. Quando elas querem ultrapassar o meu Deus, aí eu já devo desobedecer. Então, querido, nós como cristãos, nós devemos adotar, né, como pessoas que desenvolvem, que buscam o amor no nosso coração, porque era isso que Cristo fazia. Ele amava a todos, sem olhar a quem, quanto essa pessoa tinha no bolso, ele não olhava. A que povo essa pessoa pertencia, ele não queria saber também. O que ele queria saber era de amar e de cuidar do próximo. Então, querido, que nós possamos desenvolver o amor, sejam entre pais e filhos, entre marido e mulher, até mesmo com um desconhecido. Porque muitas vezes nós somos até mal educados com pessoas que nós não conhecemos. Então nós devemos buscar sempre, todos os dias, colocar Deus no nosso coração e deixar Ele agir por nós. Porque um verdadeiro cristão, uma pessoa que quer estar perto de Deus, ela deixa o mundo para trás. Né? A vida passa, né? Tudo acaba, mas nós devemos estar perto de Deus. Né? Então nós devemos buscar sempre esse Deus que é manso, que é humilde, que é amoroso, que nos amou e também ama o meu próximo. Então eu tenho que buscar. Se eu sou uma pessoa que sou brigada com um familiar, eu tenho que fazer as pazes com essa pessoa. Eu não sou obrigado a estar beijando a pessoa direto. Eu não sou obrigado, mas eu tenho que estar o quê? Bem com aquela pessoa. Eu não posso viver brigado com a pessoa pro resto da vida. Eu lhes dou um exemplo. Por exemplo, meu pai. Meu pai é uma pessoa muito rancorosa. Se você falar um A,
com ele, pronto. É motivo de você ser o pior inimigo dele. Ele passa por você, ele vira o rosto. Ele é desse jeito, né? Ele nunca foi assim com a família, ele é mais com o pessoal de fora, né? Mas está errado. E sabe o que é pior? Que muitas vezes ele se diz uma pessoa que tem Deus no coração, mas uma pessoa que tem Deus no coração, ela não é assim. Ela não tem inimigos. Ela constrói amigos, constrói irmãos, né? Ah, mas se a pessoa é meu inimigo, eu vou continuar orando por ela. Não importa, Deus ele nos ensina isso. Nós devemos orar pelos amigos e pelos inimigos. Se a pessoa me considera inimiga, isso eu estou falando, tá? Porque nós, como cristãos, como pessoas que devemos guardar o Deus no coração, nós não devemos ter inimigos. Então, querido, que você possa buscar todos os dias da sua vida esse Deus. Através da palavra, através da oração, do bom testemunho, do cuidado com a comunidade, com os vizinhos, com a família, com os amigos. Então, que nós possamos ser esse tipo de pessoa. Convido aqui a Gil agora para cantar mais uma música. E depois a gente vai fazer a oração para finalizar. Bom, senhoras e senhores, música gera direitos autorais, portanto, vamos encerrar aqui mais um vídeo alusivo à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem proferida a retórica pelo professor William Ferreira, nesta noite do dia 23 de janeiro de 2025, em mais uma missão Caleb. Até amanhã a todos, no mesmo horário, ok? E no mesmo lugar. Valeu, Jesus!